Mais uma vez, bom dia. Vou inclinar a cabeça e orar outra vez. Ó Pai, eu saber de nós necessidades que até têm sido reconhecidos nos períodos de oração que não têm tido nesse espaço. Nesse momento, outra vez, te peço para manter o controle da minha mente, que a palavra de Deus poder passar sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade, e que ele poder produzir o efeito que eu tenho designado que a mim mesmo poder beneficiar dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos a falar de condições vitais para o reavivamento. Tal como nós lemos mais tarde, reavivamento da pura ou verdadeira piedade é a nossa maior necessidade. Por outras palavras, isso é quando defeitos de caráter é remediado e o caráter do Senhor Jesus Cristo é manifesto na nós. Eu queria realçar um ponto em particular que parece básico, é condição essencial, por forma que não podemos ser reavivados quando tem manifestação poderosa do Senhor Espírito Santo. Nós começamos a ler aquela primeira passagem que nós temos naquela folha. Aquela primeira passagem naquela folha, ali nós temos essa condição essencial. Nós sabemos de maneira que o coração tem envolvido, eu não vou falar disso conforme nós avançar, mas mesmo quando você orar, essa condição ali, se ela for parte da boa oração, boca te barra receber essa bênção, boca te barra receber essa bênção que Deus tem prometido. Nota lê, nota ok, brother? Nota lê essa primeira passagem naquela folha, ela fala o seguinte. É esta uma grande obra, irmãos e irmãs, e nós devemos humilhar diariamente perante Deus e não pensar que nossa sabedoria é perfeita. Devemos lançar mão do trabalho com fervor. Não devemos orar que o Senhor nos humilhe, pois em Ele, tomando posse de nós, humilhar-nos-á de uma maneira que nos não seria agradável. Mas temos de humilhar-nos a nós mesmos, dia a dia, sob a potente mão de Deus. Amém. Não precisa humilhar diante de Deus. E por vezes não tem pedido Deus na oração, às vezes você vê pessoas nessa oração de falar, Deus humilha nós. Não, ali ele fala é muito mais seguro, é muito mais agradável para bom, se vou humilhar bom mesmo diante de Deus, em vez de Deus ter que fazê-lo. Porque ele fala, Deus poder fazê-lo de uma forma que não ser nada agradável para bom. Então, nós devemos seguir esse conselho e humilhar diante de Deus. Ou como queria falar, se acaso não que aprendes a lição, se não que desenvolves hábito de humilhar diante de Deus, não que também experimentar o reavivamento espiritual. Não que também receber poder do Senhor Espírito Santo que Deus tem prometido. Nós abrimos a Bíblia no livro de Oséias agora. Oséias, capítulo 5. Oséias fica logo depois de Daniel. Logo depois de Daniel, botou Oséias, capítulo 5. E quando não te falar de humilhação, não te falar daquilo que é desagradável para eu,
aquilo que é desagradável para a boa dignidade própria. E é por isso, nunca te querer humilhar, porque afinal é contra desejos do eu. E é claro, quando nunca querer humilhar, é um problema de orgulho, o orgulho humano. E nunca querer tão somente falar que essa questão de humilhação tem que ser somente com relação a Deus. Yes, quando te aproximar de Deus, não te orar, esse deve ser elemento essencial, mas não deve humilhar mesmo com relação aos próximos. 10 mandamentos que foi dado tão somente para definir nos deveres para com Deus. Ele foi dado também para definir deveres que não tem com nós próximos. E por vezes, botem a necessidade de humilhar diante do meu próximo por causa de erros que vou cometer. E nesse caso, o orgulho humano te impedir nós de fazer. É contra nós dignidade pessoal. Ter que humilhar. Porque a ideia de humilhar é a ideia de rebaixar. E não que te gostar de fazer. Tal como o falei, contra as tendências de natureza humana corrompida que não tem. E portanto, lê dito que a primeira passagem, não aprender a humilhar pessoalmente. Porque se acaso não quer fazê-lo, e Deus te procurar salvá-lo. Ele poder tomar isso nas suas mãos e humilhar. E nós, Deus mesmo fazê-lo, pode ver ficar satisfeito, pode ver ficar contente por causa disso. Aliás, antes de ler Oséias, já era para não ter bate Salmos primeiro. Segurar no Oséias, se vou achar. Vá para o livro de Salmos, capítulo, ou divisão 51. Salmos 51. Lê, não tem experiência de Davi. Esse foi escrito depois de ser pecado, que ele cometeu com Betseba, e tudo que as consequências desagradáveis é que vem a seguir. Salmos 51, no verso 17, não está o que Davi escreveu. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado e contrito, esses é sacrifícios que Deus quer receber. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Essa palavra quebrantado e a palavra contrito, isto tem praticamente o mesmo significado. É uma forma de colocar ênfase, especialmente quando já na língua original que a Bíblia foi escrita. Quebrantado, as próprias palavras no português de comunicava as ideias, algo quebrado, algo feito em pedaços. Contrito, originalmente, significado das palavras quando vou fazê-lo em pó. Vou quebrá-lo, vou fazê-lo em pedaços e depois agora vou fazê-lo mesmo em pó. Vou ficar satisfeito, tão somente que tem pedaços. Essa ideia, é claro, é uma linguagem, uma figura de linguagem, é ilustrativo, é metafórico, mas essa ideia de maneira que pode quebrar, humilhado até o pó. Tal como Abraão falar dele mesmo, e é pó. A maneira como poder usar mesmo, falar com Deus, quando ele estava a interceder por Sodoma. Ou seja, essa humilhação que não precisar reduzir ao pó, rebaixamento diante de Deus, e mesmo quando também vou errar com o próximo, para você ser capaz de humilhar, rebaixar e assumir os erros. Nota ali, Davi falar um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não desprezará. E nota, no caso de Davi, se vou ler verso 8, agora consigo verso 8 falar, desse mesmo capítulo. Está aberto? Yes. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Amém. Os ossos que tu quebraste, é claro, outra vez em metáfora que Davi usa ali, Deus que quebrasse os ossos literalmente, é mesmo uma outra forma de expressar o que verso 17 fala,
mas nota ali no verso 8, Davi assumiu que foi Deus que fazia. Quando chegar no verso 17, que ele fala um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. No caso de Davi, foi Deus que interveio. Deus teve que humilhar Davi. Não foi Davi que humilhar de ser livre, espontânea vontade depois do pecado de Betseba. Quando ele mesmo, Salmos 32, ele fala de maneira que, porque ele que confessar, passar quase um ano. Depois de Davi ter cometido aquele pecado que Natan bem ter de dele. E durante aquele período, Davi que bá a Deus. Ele que reconhecê-lo, ele que confessá-lo, até que Natan bem ter dele depois de quase um ano. E portanto, ele fala, Deus teve que quebrá-lo. Deus teve que humilhar Davi. E não saber tudo que os males que estavam bem sobre ele e estava de ser bem sobre Davi. Quando Natan bem ter dele, pela primeira vez, botei a atitude de Davi, maneira que ele humilhar até o pó, literalmente. Maneira que por uma semana, 7 dias, ele esteve prostrado na terra, pelo menos de suplicar a favor de cada criança. Depois, quando ele sofreu aqueles males, especialmente quando seu filho Absalão queria tomar seu reino, maneira que Davi caminha juntamente com o seu povo, de pés descalços, cabeça inclinado, que queria bater contra pessoas que estavam a falar mal contra Davi. Humilde. Você lembra homem que queria dar de pedra, arremessar pedra, que soldado falava, queria não cortar a cabeça, ele falou não. Davi estava humilhado diante de Deus. De chorar, de bater subir o monte das oliveiras. Pés descalços, sinal de humilhação diante de Deus. Mas na casa de Davi, Deus teve que intervir. Baseado naquela primeira passagem, Deus, ou que Deus te esperar que você humilhar por bom mesmo. E Deus que tem necessidade de humilhar. Que não somente se Santo Espírito te convencer e boca te resistir. Que lá é tão somente você humilhar por bom mesmo. É claro, é sempre um trabalho de Deus. Porque tem que ser o Espírito Santo te impressionar, te mover na boa, por forma que você já a malignidade do que você fazer e arrepender e humilhar diante de Deus. Que lá é tão somente quando você ouve voz do Espírito Santo. Mas por vezes não te ignorar as vozes, não te endurecer, e Deus terá que tomar medidas mais fortes. Nós vamos para Oséias agora. Oséias, um deco no Bacalhora, capítulo 5. Oséias 5, verso 14 e verso 15. Deus lhe-te falar de seu povo. Efraim te representa aqueles 10 tribos do norte, normalmente chamado Israel, e Judá te representa aqueles do sul, ou seja, todo o povo de Deus é que estava debaixo de ser levado para cativeiro. Israel, que as 10 tribos, foi levado para cativeiro para a Síria. Esse caso foi o reino da Síria que Deus usou contra eles. E Jerusalém e Benjamim, juntamente com os levitas, foi Babilônia que Deus usou contra eles. Tinha necessidade de Deus chegar àquele ponto de humilhar? Não. Está verso 14 e verso 15. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho. Para a casa de Judá, eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados o buscam a minha face, e estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Amém. E Deus fala bem como um leão, ele te despedaçar, ele te causa dano, ele te vai embora. É que te vai ficar lá sequer, oh coitado, a causar o teu dano. Não, ele vai embora. Porque se acaso realmente vão arrepender, é bom que tem que ir para trás de Deus. Esse mesmo grupo de pessoas ali que ele fala na Jeremias 29, no que te vai lá, que eu conheci aquele verso que não te cantar várias vezes, buscar-me-eis, ou seja, vou debaixo atrás de Deus. Ele fala, uma despedação, vá embora.
buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Aquele foi escrito para aquele povo que estava no cativeiro babilônico. Deus falou que os dano embora. Qual que é o propósito? O último verso que ele falou? Vamos tornar ele verso 15. Que ele falou? Verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Até que se Reconheçam culpados. lá é quando estaria necessidade de humilhar diante de Deus. Bem a Deus cabisbaixo, humilhados e reconhecer esses erros, esses pecados. Não está no capítulo 6, que é a continuação, porque lá é o último verso de capítulo 5. Capítulo 6, verso 1 para verso 3, a Bíblia está a falar o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Tem Bíblia que está a falar de reavivar-nos. Depois do terceiro dia, as ideias de 2 mais 3 é tão somente de comunicar a ideia de um período curto. Quando vou humilhar diante de Deus, ele tem que durar muito tempo para Deus fazer o que ele tinha prometido que ele estava a fazer. A falar Deus te reavivar, eu como falar, a condição para o reavivamento tem que ser essa humilhação. Verso 1, óbvio, é Oséias, mesmo verso 2, Oséias está a falar para aquele povo. Não estou a ler verso 1 outra vez que ele falar, porque é a continuação do capítulo 5. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amém. Deus te causar a ferida, e se acaso vou humilhar, vou bater dele, tal como ele te esperar, que não lê no capítulo 5, a te restaurar, a te curar a própria ferida que ele fazer quando ele humilhava. Mas nota agora no verso 3, que o Zé continua a falar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva será o dia que rega a terra. Que é interessante, pessoal. Que é exatamente o que nós te busca. A chuva seródia. Chuva seródia, derramamento do poder do Espírito Santo, como nunca antes foi derramado na terra. Por forma que as obras pudessem ser finalizadas triunfantemente em glória. Vou notar a sequência de eventos que apresentar-lhe. Ao começar, Deus humilhar, porque vou humilhar bom mesmo, na casa desse povo. A seguir, voltar para Deus com o coração contrito e quebrantado, tal como na casa de Davi. Davi também foi quebrado. Deus teve que humilhar. E próprio Davi, naquele salmo, ele fala que eu retirar de mim o Santo, o Espírito. Certo? Não retires de mim o teu Santo Espírito. E lê Deus falar, se acaso vou humilhar diante dele, a te reavivar o Espírito e a te derramar o Espírito. Aliás, a linguagem chuva seródia, que é exatamente o derramamento do Espírito. Pessoal, esse que é um jogo de palavras na Bíblia. Esse Deus está a falar para nós exatamente o que é que nós devemos fazer. Por forma que promessas que também Ele tem feito poder cumprir na nós. Mas não está no verso 4, das mesmo capítulo 6, triste. Verso 4, que o Zé vai falar. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, Deus está a falar de maneira que estava a ver, a demonstrar uma espécie de arrependimento que era passageiro. Por mais que Deus castigasse,
Vou-te lembrar, em Isaías capítulo 1, tem uma linguagem que normalmente nunca te usá-la, nunca te fazer a aplicação correta. Quando a Bíblia te fala, desde a planta dos pés até a cabeça, tem apenas chagas e feridas. Você lembra? Vai falar, aquela é a condição do homem, que, justiça humana, que vale nada. Não que vale nada, não está a nossa condição. Não, que a linguagem está lá, está a falar de castigo que Deus te dado. A ponto que Deus que estava a te encontrar, mas nenhum lugar nesse corpo que era castigaste. Desde o sol de pé para a cabeça, Deus já soltou de toda maneira. É tal como os últimos versos que não lês, verso 4. Deus fala, boa beneficência, é tal como orvalho. Em modo cedo, o outro dia, aquele geada, sol de aparecer, ponto, desaparecer. Ok, Deus, dessa vez, é modo de resolução do novo ano, right? Amém. A partir de hoje, também fazer isso, também mudar a minha vida. A maior parte das pessoas está fazendo isso. Até quando? Será que é tal como o orvalho que ele fala que é passageiro? Moda mesmo Israel, quando Deus começar a punir, aparentemente não está arrepender. Se Deus retirar aquela punição imediatamente, aliás, vou saber, há dias mesmo um irmão não estava a falar sobre isso, que na Arca de Noé, quando chuva durar 7 dias, que era para bem, depois de Noé ter entrado na arca. Deus estava a testar aquele povo, ou não? Se acaso chuva estava bem imediatamente, quando a porta fechar, eles podiam falar, se acaso não tivesse mais uma oportunidade, não estava a entrar na arca. E Jesus está no primeiro dia. Mas depois de tudo, aquela solenidade, aquele anjo é que bem fecha aquela porta, que os animais têm entrado de forma sobrenatural, e Jesus está. Mas quando passa um dia, 2, 3, eles voltam para a mesma troça. Te ridicularizar não é dentro daquela arca, te demonstrar que não. E se assustar por um momento, é assim que nós é. Às vezes, alguma coisa pode acontecer na nossa vida. Já abolei essa parte na Espírito Profecia, que ele fala das mulheres nas barcos, quando está a lidar com a tempestade, certo? De maneira que as mulheres falam, Deus, se acaso Senhor te chegar hoje a salvo na terra, não te sirvam. Por medo que tinha. Ela não estava naquele barco. Eles chegam na terra são e salvos. Ele fala, passando esta, rita, dá gargalhadas. Ele fala, não se está lembrado a promessa que nós fazer? Mulheres ridicularizadas vão embora da rei. Que é assim que nós é de ouvir, pessoal. É o que o verso 4 tenta falar. Boa beneficência. Bota Tiago, bota também receber as bênçãos, também derramar chuva seródia sobre boa. Quando é tão somente esforço superficial, passageiro que bota fazer. Então falar esforço para buscar Deus, porque Deus que te vai fazer para bom, ele falar buscar-me-eis e me achareis. O poder transformador de bem de Deus, boca te poder transformar bom mesmo, mas a força de vontade, o poder da decisão, que é para tomar as iniciativas, Deus dá a ele e ele que te vai fazer para bom. Pessoal, humilhação diante de Deus. Vou criar um exemplo de alguém que humilhar e talvez alguns de nós podem identificar. Então, a Bíblia está falando em 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 13. Ou 13. 1 de Samuel, capítulo 13. Velho Testamento, 1 de Samuel, capítulo 13. Verso 8 para verso 12. A Bíblia está falando o seguinte. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel terminara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele.
Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Forcei-me a querer falar contra a vontade ou fazê-lo. Calei quem? Saul. Saul tinha algum direito que era para oferecer sacrifícios de animais? Não, porque ele era um rei, ele que era um sacerdote. Aliás, aqui em semana é da Ivone que estava a falar de Uzias, que lepra dá-lhe na cabeça porque decidiu para entrar no santuário que vai oferecer incenso. Ele era um rei. O que aconteceu isso com Saul? Não está a paciência de Deus com ele, até porque os dias bem mais tarde ele devia ter aprendido mesmo com essa experiência de Saul. Nenhuma maneira devia oferecer sacrifício. Ele falou: Samuel vai atrasar. Samuel falou: depois de 7 dias, um debater de bom de oferecer sacrifício. Porque Samuel era um levita, além de profeta. Saul, quando Samuel que apareceu imediatamente, decidiu oferecer sacrifício ele mesmo. E botou já quando Samuel bem e chamou a atenção: o que é que vou fazer? Ele estava humilhado. Man, I know. O que é que vou fazer? Que doideza que dá-me na cabeça, a prostrar diante de Deus e confessar seu pecado. Mas em vez disso, o que Saul fazer? A justificar o que ele fazer. Normalmente, quando não te humilhar, não te justificar o que não te fazer. Alguns de nós não temos a ideia de bater de Deus depois de ter cometido pecados. I don't know. Pessoal, quanto mais nos aproximar de Cristo, mais vou compreender a gravidade do pecado, no mínimo que ele poder parecer. Até doer, vou ver. Uma mínima coisa. Tal como ela não vai te falar mesmo entre refeição, ela fala nenhum maçã, nenhum peanut ou mancarra, que deve ser posto entre refeição. Bom devia se sentir super bad por colocar mancarra entre refeição. E assim entende o que eu quero falar, pessoal? Usá-lo como ilustração, ele quer uma questão de salvação, quando vou fazê-lo, ou vou perder por causa disso, usá-lo como ilustração de maneira que é assim que deve ser no nosso relacionamento com Deus. Uma mínima coisa, quando vou compreender o caráter do Senhor Jesus Cristo, quando vou compreender, afinal, Adão e Eva, que foi dentado no fruto, que foi dentado apenas, e criar todo esse problema que está no mundo. Eu não estou a fazer coisas após coisas que é pecado durante o dia. A mim não te pecar torto e direito. Eu nunca tenho noção de gravidade do que não te fazer diante de Deus. E depois, se não há hora, não te orar a Deus, perdoar meus pecados. Perdoar vos pecados. Perdoar vos pecados. Vou ler caminho a Cristo, que é o capítulo número 5, acerca de condição para a confissão ser aceito para Deus. Pode ler. Lá, e conforme bata ler, vou poder marcar 1, 2, 3 condições. A seguir, assim que eu quero falar que são 3. Condições para boa confissão ser aceito diante de Deus. Deles, ele falava, deve ser específico na boa confissão. Deus perdoa-me porque ele fala palavra com falar com que devia. Eu vejo. Se você vai confessar tal coisa para Deus,
Pode ver primeiramente confessar para pessoas que vão falar. Pode achar que Deus te vai aceitar bela. Mas tu vem, pessoal. Nunca te dá uma opinião, te falar o que é a palavra Deus fala. Vou poder ler mesmo aquele capítulo que acabado de mencionar no caminho a Cristo. Deus que te vai aceitar a confissão enquanto você saber ou te confessar por um mal que fizer alguém. Deus te falava, já vou bacar alguém, vou confessar, vou reconhecer o que vou te fazer por orgulho humano. Maneira como te vai humilhar. Não tem que rebaixar a dignidade. Vou te perguntar, porque o que é mais importante? É boa salvação ou boa dignidade pessoal? Satanás, vou saber, podia ter sido encaixado outra vez na sua posição na céu. Na céu, o Senhor Jesus, que tinha necessidade de morrer, que era porque os anjos. Tão somente ele falou a Satanás, ele estava a reconhecer, ele estava bem ter Deus. E reconhecer, não estava torto. Nunca te ver. O que ele quer fazer? Pode conhecer essa palavra que é popular entre nós. Orgulho. Ainda mais quando depois tudo que já falei os anjos, por um bem rebaixando, tem que bater, deixa e pedir desculpa também. Porque tem que bafalar, não estava torto. Outra vez a gente perguntar, porque o que é mais importante? É boa salvação ou é boa dignidade pessoal? Alguns pais precisam confessar para seus filhos o que têm feito torto. Confessar para minhas filhas? Esses pai ou esses mãe, não é que tem que confessar. Quando eu confessar, a boca te vai falar que estava direito em tudo o que quis fazer. Confessar e reconhecer boa parte. Se vou agir mal, eles têm agido mal. Se vou agir mal, eu tenho boa parte que vou dever confessar. E assim, pessoal. Ou seja, vou te limpar boa posição diante de Deus. Esses que limpar de seja esses problemas. Pessoal, esse é cristianismo básico. Não ficar às vezes preocupado com o teu que usa no cristianismo. Isto tem essa importância, por vezes, nesses lugares. Enquanto tu ficar te violar, o básico é que te afeta a nossa salvação. Humilhação diante de Deus. E óbvio que te falar mesmo diante de bom próximo, porque Deus que te vai receber ele, se acaso bater com o bom próximo. É por isso que Tiago fala, confessai as vossas culpas uns aos outros. Pensa nisso. Outra vez, esse que é um jogo de palavras. É modo-se formalismo de bem igreja, não de palavra de Deus, é tal como forma apenas, para a maior parte de nós. E nós já me cumprimos a dever, já me leio a devoção matinal, as páginas, já me leio, portanto, há mal 7, de ajoelhar, orar por 2 minutos, nunca falar com Deus, não pensar alto apenas, o que não te chama a oração cheio de nós. Porque tem aquele fervor, aquela noção na presença de Deus. Para falar com Ele, abrir o coração, rasgar diante de Deus. Sem reserva, sem jeitinhos. Não, cai diante de Deus, vou rasgar diante dele. Vou humilhar diante de Deus. Miserável homem que eu sou. Esse deve ser a nossa atitude. Quem que é nós? Contudo, não tem toda essa postura refinada diante de Deus, e não todas as jeitinhas, palavras formais que Deus que te interessasse. Quando é boca diante de Deus, te chorar, te humilhar diante de Deus, bater de boa próximo, quando vou fazer mal, vou fazer a mesma coisa. Eu vou querer poder do Espírito Santo. Não quero te bem recebê-lo e não te bem ficar perdidos. Só por causa do nosso orgulho. Não está mais um exemplo próprio de Saul, no capítulo 15, que te reconhecer, te justificar, que te confessar o que ele fazia torto, porque tem sempre alguém que é culpado. Oh, Samuel, vou durar, esse povo estava afastado de mim, sempre outros. Nunca te parar e reconhecer mim, independentemente do que outros poderem fazer torto. Mim é esse homem. Acabou esperando Natan apontar o dedo e falar, bom é esse homem. Reconheci de bom.
Nota ali no capítulo 15, verso 18 para verso 21, a Bíblia está a falar o seguinte. E Verso 18 para 21. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquileis. Porque, pois não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e Amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas. Culpa é de quem? Mas o povo tomou continuar. o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que a obediência à palavra do Senhor? Eis o que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Outra vez bateu essa atitude de Saúl, que te humilhar, que te reconheceu que ele fazia torto, em vez deste a falar que o culpado é outros. A falar se o povo decidir tomar aqueles sacrifícios, que Deus falou tinha que ser destruído, que os animais, ou querer falar de Saúl que tinha autoridade para parar aquele povo? Ele teve autoridade para baixar o santuário de Deus e matar, acredito, 80 ou 85 sacerdotes de Deus? Não. Ele fazê-lo, como está a falar. É isso que está a lembrar? Yes. O Flávio teve autoridade para fazer tal coisa, certo? Matar sacerdotes de Deus. E bom querer falar se o povo, quando eles desobedeceram, que podia pôr na ordem? Aliás, é óbvio, aquela excuse de Saúl, tal como sempre ele fazia, é por isso Deus que estava debaixo de culpar ele mais. A partir de lá, Deus estava debaixo de um outro, que era Davi, que era para ser rei. Mas, ponto que te realça, óbvio, essa atitude de Saúl de procurar justificar tudo coisa. É por causa de outros. Se outros que te irritam, se outros que te provocam. Eu tenho falado, senhores, pessoal, desde o tempo de angústia, você vai ser provocado. No tempo de angústia, poderes bofetear de um lado e outro. Você vai ser lançado na prisão. E contudo, vou precisar revelar o perfeito caráter do Senhor Jesus Cristo. E que não esperar para tempo de angústia, porque pode ser que alguns de nós que te chegam lá. Mas diariamente, esse caráter ali que Deus quer nos desenvolver. Então, a Bíblia falando em Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Está falando humilhação é necessário por forma que nós experimentar reavivamento. Por forma que poder ter manifestação poderosa do Espírito Santo. Isaías 57, nós já há pouco nos Zéias, maneira que Deus, quando vá Deus e se humilhar, Deus te reavivar, e Deus estava a derramar chuva seródia. Aquilo é uma promessa especialmente para nós dias. O que nós lemos nos Zéias é especialmente para nós. Se não humilhar diante de Deus, é dessa forma que nós recebemos a chuva seródia. E Deus que quer arrependimento superficial, tal como ele falou, moda, qual é que é a expressão? Moda geada, vapor, que desaparecer no momento. Orvalho. Deus te espera algo profundo, real, verdadeiro. Então, Isaías 57, verso 15, fala, mesmo princípio ali. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. É um alto e santo lugar, habito e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos
e para vivificar o coração dos contritos. Essa palavra vivificar é o mesmo que reavivar. Em inglês ele está a falar revive. Mas Deus está a reavivar quem? De acordo com esse verso? Abatido ou contrito. Alguém é que te humilhar diante de Deus. Quando vou humilhar diante dele, Deus te reavivar agora. Não está a comentar dela no White. Aliás, se vou continuar a ler aqui os versos, não é verso 16 para 19, já agora, que eu sei que ele fala. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enriqueceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignarei, e os feri, escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz para os que estão longe e para os que estão perto do Senhor, diz o Senhor, e eu os sararei. Próximo verso. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam a si lama e lodo. Verso seguinte. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Vou te identificar com ímpios. Porque o contrário desses é que te humilhar um coração quebrantado, contrito diante de Deus. Mas outro grupo é os ímpios, diz que poder tem paz. Porque te recusar a fazer exatamente o que Deus te espera que te ser feito, essa humilhação. Arrependimento. Está aquela segunda passagem, naquela folha, comentário de Espírito Profecia sobre os versos. Os versos que não acabado de ler. A segunda passagem está a falar o seguinte. Isaías capítulo 57, versos 15 a 19, citado. Estas palavras são dirigidas àqueles que, despertos para a sua verdadeira situação e sensíveis à influência do Espírito Santo. Você quiser sensíveis à influência do... É esse que te leva a humilhar diante de Deus, e sensíveis. Alguns de nós não querem. Espero Deus poder impressionar a torto o que vou fazer, arrepender, vou confessar e vou te resistir. É aquele grupo que Estevão, na Atos capítulo 7, ele fala, vós sempre resististe ao Espírito Santo. E que os homens rangedentes de raiva bater de Estevão e já apedrejaram. Alguns de nós não têm resistido ao Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo está a procurar convencer nas horas? Está a falar cada um individualmente. Quer dizer que o Espírito Santo está a procurar convencer nas horas. E será que eu também resistir? Mas ele fala, tem esses que são sensíveis, é que é de verso 15, que Deus te reavivar, é que te experimentar reavivamento. Ele fala, tais sensíveis ao Espírito Santo. Mas está algo de continuar a falar. Se humilham diante de Deus com o coração contrito. Mas para aqueles que não dão ouvidos à reprovação de Deus, que são determinados ou obstinados e que se propõem a seguirem seus próprios caminhos, Deus não pode falar paz. Ele não pode curá-los, pois não reconhecerão que precisam de cura. Ele declara sua verdadeira condição. Os ímpios são como o mar agitado, que não pode descansar, cujas águas lançam lama e sujeira. Ou seja, os ímpios, em contraste com aqueles que te humilhar diante de Deus. Humilhação diante de Deus, necessário. Olha já agora que a terceira passagem naquela folha. Essa passagem não ter lido antes, mas pessoal, deixa-lhe impressionavelmente. Lê-lo com atenção e deixa Deus impressionar.
Notaste a terceira passagem do falou o seguinte: Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. o Zé que é mais urgente de todos nós necessidades. Verdadeira piedade. Piedade é quando te viver inteiramente para Deus, alguém consagrado a Deus. Que Deus é prioridade. Há alguém que te viveu uma vida de santidade. Um reavivamento da verdadeira piedade é nossa maior necessidade. E como é que nós podemos obtê-lo? Não está o que te continuar a falar. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Buscar isso deve ser a nossa primeira Ocupação. Me perguntar, que é a primeira ocupação na boa vida? O que é que tem sido? Esse que queria falar com os deveres desse mundo, ou familiares, por exemplo, trabalho, coisas seculares. Eu queria falar que isto que tem esse lugar. As passagens que falar que a boca de cuidado nada mais na vida, ela falar que esse deve ser o quê? Primeira ocupação. Depois que os outros está bem. As tendências que pessoas têm de falar, de fazer tempo para Deus. Boca de fazer tempo para Deus. Boca de fazer tempo para outras coisas. Deus deve ter prioridade. Pessoas de viver de tal maneira que tem cuidado de tudo os outros deveres na vida. No meio de tudo isso, maneira como de fazer tempo para Deus. As passagens falam buscar esse reavivamento da verdadeira piedade deve ser nossa primeira ocupação. Depois vou te cuidar de que outro. Deixa-me repetir. Buscar esse reavivamento da verdadeira piedade deve ser nossa primeira ocupação. Vai como te repetir, pessoal. Porque palavras que não tenho ouvido várias vezes e não te continuar a fazer de maneira que não crê. Vou notar naquela passagem de riba, a falar de pessoas obstinadas, que teimosos, determinados, e que mantêm esses próprios caminhos. Para continuar essa passagem, que o Zé te continuar a falar. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Aquele esforço com Flávio que é necessário. Diligente esforço que é para obter a bênção do Senhor. Continuar? Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Amém. Presta atenção nas últimas palavras. Cumpra-nos o quê? Por isso, tem condições vitais para o reavivamento. Cumpra-nos o quê? Mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Cumprir as condições estipuladas por Deus para o quê? Sua bênção. Para conceder-nos as suas bênçãos. Para saber mesmo essa confissão, humilhação, é revelado na oração. Quando ele fala fervorosa oração.
É lá que vou te humilhar diante de Deus. Não vou poder humilhar mesmo antes de orar. Confissão é através de oração. Fervorosa oração. Vou te humilhar e vou te orar fervorosamente a Deus. Não concluí a passagem. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Ok, ele rematar agora. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à Oração. Esse é certo. Normalmente o que não te ignorar é, mesmo quando te orar, não precisa bar com humilhação. Ok? Simplesmente orar de qualquer forma. É por isso não tenho falado de ler maneira de coração, uma ciência. Tem vários aspectos que te envolver a oração que Deus te aceita. Eu, como te falava, oração é básico, mas uma condição para nossa oração ser aceita é exatamente para Deus com humilhação de espírito. Mas nota a seguir que as últimas frases que ele fala. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Esse é que tem os pregadores frustrados. Há pouco teve que repetir palavras porque me falar quantas vezes já não ouvi isso. Mas é como se que te exercer feito na nós. Às vezes me fica espantado. Desculpa. Me ficar espantado de maneira que não poder ouvir algumas coisas. Claro que Deus te requer de nós. De maneira que Ele te produzia feito. De maneira que não tinha sensível. Não está aquela passagem de baixo que Ele continua a falar. Os antigos porta-bandeiras sabiam o que significava lutar com Deus em oração e fruir o derramamento do seu espírito. Estes, porém, estão se retirando do cenário. E quem está surgindo para preencher-lhes o lugar? Como é com a geração que surge? Estão eles convertidos a Deus? Estamos nós alerta quanto à obra que se está desenvolvendo no santuário celeste ou estamos à espera de algum poder impelente que venha sobre a igreja antes de despertarmos? É isso que nós estamos a esperar, pessoal. Alguém quer dar-me alguma coisa? Obrigado. De acordo com as últimas frases nessa passagem, é como se não te esperar o quê? Poder impelente. Como se Deus também impor algo sobre nós, certo? Não. É bom notar no princípio dessa passagem, ele te falar de homens na passado que eram homens de oração. E saber o quê? Coisa que sabia. Saber o que te significava lutar com Deus. Ele falou, como é que a geração lê? Pessoal, não te propôs ser, na geração lê, a continuar a encorajar o que gerações passadas fazer. Quando te fala isso, saber o que significa lutar com Deus. Porque, lamentavelmente, não estou já na igreja, a maior parte de pastores que são homens de oração, vou poder odiar o próprio nessa postura, que tem solenidade, que tem a noção que este viver na presença de Deus toda hora, que tem que encorajar para a igreja. Você vê essa oração, você vê claramente, é superficial, que oração formal. É raro ouvir um pastor que você realmente te quebrar diante de Deus e que te abrir diante de Deus, diante da congregação. Te humilhar mesmo diante de Deus. Não tem isso. É por isso que eu te falo, geração ali, como é que essa geração ali?
Gerações passadas saber o que estava a significar lutar com Deus. Não concluí aquela última passagem, não está o que ele falou. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca virá. É triste. Tal tempo nunca virá. Nunca te veu já toda a igreja reavivada. E agora te dá razão para isso. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Amém. Abundante é a iniquidade e o povo deve ser ensinado a não se satisfazer com uma forma de piedade sem o Espírito e o poder. Amém. Não inclinar a cabeça por um momento de oração. Eu tenho esperança de já toda a igreja reavivada. A falar esse tempo nunca virá. E a razão para isso é porque muitos que também devem voltar à oração. Os que também entrar nas obras, quando te procurar encorajar mais oração na igreja. Mesmo oração individual que você deve fazer na sua casa. Quando te procurar encorajar isso, tem pessoas que também entrar nesse trabalho. E por causa desses que também experimentar reavivamento. Que vou continuar a insistir nos vossos próprios caminhos, contrário a conselhos que Deus tem dado-nos. Que vou continuar a fazê-lo. Ele quer te compensar, é te trazer apenas prejuízos. É sempre seguro fazer o que Deus fala. Propor, se você tem uma resolução de novo ano, que esse pode ser uma resolução, então. As passagens que nós lemos, essa questão de revivamento, a obra principal que você deve ocupar dele, propor, esse novo ano é exatamente isso que também a fazer. Fixar essa vida de oração que você tem, ou essa falta de vida de oração que você tem. Fixá-la. Propor que você também orar mais seu. Você também orar pelo menos, você também pôr de joelhos 3 vezes por dia, que exemplo bíblico que você tem. Que você usasse desculpa, dali para frente, não estou a orar toda hora, nem a trabalho. Fazer aquilo lá, sem deixar de fazer o que é mais forte. Quando vou prostrar, vou ajoelhar diante de Deus. Que boca de atenção dividida. Deus e outra escusa. Não quando vou ajoelhar é somente Deus. E portanto, boca deve substituí-lo para nada. Propor que vou também orar mais cheio esse ano. E começa hoje. Como eu vou falar, segunda-feira, onde começar? Segunda. Espero Deus te convencer. Hoje é hoje. Sábado, especialmente, é para Deus. Sabe o que é para seres humanos? Não passar mais tempo distraído com eles. É como dá-te para jovens de baixo na classe que não estava a ter. Sábado é para comunhão especial com Deus. E contudo, não precisar de um despertamento, pessoal. Não precisar acordar para nós nessa cidade, para a realidade de gravidade de pecados que nós cometemos. Não precisar acordar. E Deus te começar a fazer esse trabalho de procurar acordar nós mesmo com a pregação de sua palavra. Tal como ele falou a Ezequiel, pregar pijossos secos. E começar a ter um movimento de ossos, mas que era suficiente. Não é apenas para despertar. É necessário agora pregar para o vento, o Espírito, bem sobre esse corpo. Em vez de fazer tudo isso, barulho, e alguém também fazer isso, também ficar mais da volta, é barulho.
Mas não precisar mais de que esse barulho que não ficar de fazer. Não precisar do poder de Deus. E é mesmo no espírito tranquilo, quieto, diante de Deus. Que é que o barulho teu? Que é que promessas demasiado? Oh, pessoal, não precisa orar mais teu, não orar teu, as áreas que também na pregação, não podemos dizer apelos, mas quando não ficar de falar só assim? E o pior é pessoas que falar só assim e nada mais. É barulho apenas. Alguém que realmente procurar seriedade com Deus, boca de fala teu. Aliás, vou notar nas últimas passagens, não é? Afinal, não precisa orar mais e falar menos. Dava-te falar de convicção, minha coração, esquecer até que não acabar de ler mesmo. Muito barulho. Ficar quieto diante de Deus. Vá a casa, vou procurar ficar quieto diante de Deus. Acabou cair na tentação de pegar o telefone, não tem que te chamar isso, não tem que te chamar aquele lá. Não, ficar quieto diante de Deus. As dia é para boa com Ele. Vou ver. Vou fazer uma reforma nesse sentido. As dia é para boa com Deus. Fazer uma reforma. Ó Pai, nosso Deus, fazer que a palavra de Deus poder produzir efeito. Palavra de Deus e não opinião de homens, ou mesmo as próprias palavras que de alguma forma harmonizar com o que Deus falou. Mas não lê-la. É o que foi lido, é o que Deus inspirou homens para escrever. E fazer que ele poder produzir efeito. No nome do Senhor Jesus Cristo,